Oi, pessoal do YouTube, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Terças Criminais. Essa semana eu vou falar sobre um caso que levou quase 60 anos para ser resolvido, tanto que a notícia veio agora em fevereiro desse ano de 2022. E eu vou contar para vocês, mas antes disso eu vou pedir que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, que assim você me ajuda bastante. E é isso, vamos pro caso. O caso é sobre uma garotinha que na época tinha apenas 9 anos de idade e se chamava Marise Ann Chiverella. Ela morava na cidade de Hazleton, junto dos seus pais e dos seus 4 irmãos. É uma cidade que fica na Pensilvânia, e eles moravam lá e tinham um comércio que era logo do lado da casa. A Marise, ela era novinha e ela era muito tímida, mas muito meiga e muito querida, uma criança. E ela tinha um sonho de ser freira, mas o seu destino infelizmente foi interrompido no dia 18 de março de 1964. Nessa data era uma quarta-feira e era dia de escola, e ela queria chegar mais cedo na escola, porque normalmente ela ia ela e mais 2 irmãos. Só que nesse dia, como ela queria chegar cedo, ela foi sozinha. Essa foi a primeira vez que ela saiu sozinha para ir até a escola e infelizmente foi a última. Ela saiu por volta das 8 horas da manhã e alguns minutos depois os seus irmãos também saíram normalmente. E apesar deles estudarem na mesma escola, chamada St. Joseph, eles não se encontraram por lá, mas até então eram crianças também, não acharam nada estranho porque eles não estudavam na mesma sala. Mas depois eles voltaram para casa, que era a hora do almoço, a hora que acabava a escola. Eles foram para casa e a mãe da Marise, ela percebeu que a Marise não estava chegando de jeito nenhum. E aí ela começou a se preocupar, ligou para a escola realmente disse que ela não apareceu por lá. E aí a polícia foi avisada do desaparecimento de Marise. A última vez que ela foi vista por alguém foi às 8h10 da manhã. Ela estava a cerca de 8 quarteirões longe de casa e depois disso ninguém mais a viu. Só que mais tarde, nesse mesmo dia, às 1h, o corpo de Marise foi encontrado em um local abandonado da cidade, próximo ao aeroporto. Ela foi encontrada por pessoas que passavam por lá e a polícia foi avisada, a família. Enfim, o que fizeram com a Marise foi horrível. Ela foi agredida não só fisicamente, mas também de maneira sexual. Tanto que ela teve o seu corpo amarrado, teve a sua boca calada com o seu próprio cachecol, e a sua morte foi por conta de uma asfixia. Não preciso nem dizer que isso causou uma comoção, uma revolta na cidade. Depois disso, criança nenhuma podia sair sozinha naquela cidade. Isso durou um pouco mais de 5 anos, depois nada desse tipo voltou a acontecer na cidade, então os pais foram começando a deixar seus filhos novamente andar sozinhos. Mas enfim, voltando para a investigação, não teve avanço nenhum praticamente. Era 1964, não tinha como trabalhar com um DNA nessa época, mas a equipe forense recolheu tudo o que podia e a investigação da polícia foi basicamente conversar com todo mundo da cidade, fazer perguntas, saber se alguém tinha alguma suspeita. Esse tipo de investigação que infelizmente não levou a nada. E isso aconteceu por pelo menos 40 anos. O caso ficou parado por décadas até que em 2007 o laboratório da Polícia Estadual da Pensilvânia conseguiu desenvolver um perfil de DNA a partir de uma mancha deixada na jaqueta de Marise por seu assassino. O perfil foi carregado no Banco de Dados Nacional de DNA, mas os detetives não obtiveram combinações com o assassino desconhecido. E todas as pessoas que eram de algum interesse da polícia também foram descartadas por esse DNA. Depois disso, o caso só teve um certo avanço em 2018, que foi quando a tecnologia estava avançando cada vez mais nessa questão do DNA, e o DNA foi enviado para uma empresa de genealogia. Nessa empresa, eles desenvolveram um fenótipo de DNA instantâneo do assassino. O sistema da empresa previu a ancestralidade do homem desconhecido, a cor dos olhos, a cor do cabelo e muito mais.
E foi depois disso, apenas em 2020, que uma pessoa muito importante entrou no caso. O jovem chamado Eric Schubert, um estudante universitário de 20 anos de idade, especialista em genealogia. Esse rapaz ele começou a se interessar por genealogia com 10 anos de idade. Ele disse que certa vez ele estava doente e ele estava assistindo um comercial que falava sobre genealogia e ele começou a se interessar por isso assim, dessa forma, e não parou desde então. Ele ficou sabendo do caso e ele resolveu se oferecer para ajudar a polícia. Ele montou uma árvore genealógica baseada no DNA e ajudou a polícia a pesquisar registros censitários e militares. Era como montar um quebra-cabeça gigante, segundo ele. Dessa pesquisa, eles chegaram a 4 suspeitos e desses 4, eles chegaram até o culpado chamado James Paul Ford. James tinha apenas 22 anos de idade quando cometeu o crime e tinha algumas passagens pela polícia. Uma delas em 1974, quando uma mulher denunciou James por agressão sexual dentro de um carro. O James foi acusado de relações sexuais involuntárias, agressão indecente e agressão agravada. E em seguida foi liberado sob uma fiança de $5.000. Depois disso, o caso foi até o tribunal e no tribunal a acusação de agressão sexual foi retirada e ele só foi condenado pela agressão agravada. No final das contas, ele só foi condenado a 1 ano de liberdade condicional. Ele tinha ali um policial vigiando ele e ele também teve que pagar as despesas médicas da vítima. Ou seja, uma palhaçada. Ele não pagou por esse crime, ele não ficou um dia preso, ele ficou em liberdade, ele podia andar na rua, então ele estava livre. E ele também não pagou pelo crime que cometeu contra a Maryse, porque esse indivíduo faleceu aos 38 anos de idade, quase 20 anos depois do crime que ele cometeu. Ele era um homem sozinho, inclusive, ele nunca se casou, ele não tinha estudo superior, ele trabalhava como barman em um bar ali da cidade e faleceu devido a um ataque cardíaco muito novo, inclusive. E a polícia acredita que ele deve sim ter feito mais vítimas. Ele foi confirmado como autor do crime, pois o seu corpo foi exumado para os testes que afirmaram isso. Os pais de Maryse, infelizmente, eles não sobreviveram para ver o desfecho do caso da filha, sobrando apenas os 4 irmãos da Maryse, que hoje já são idosos. De certa forma, eles sentem sim um alívio, mas eles não sentem como se a justiça foi feita, pois o cara tá morto. Não pagou por nada, não pagou nem pelo outro crime, mas, como eu sempre digo nesses casos, pelo menos eles têm um nome, eles sabem quem foi que fez. Esse não é o primeiro caso que eu trago aqui, que foi resolvido por conta de genealogia, genética, e eu acredito que muitos casos ainda serão resolvidos por conta dessa tecnologia, pelo menos assim eu espero. Eu vou ficar de olho nesse assunto e qualquer coisa eu trago pra vocês, se vocês quiserem. Esse caso em específico, alguém me pediu no comentário, então se você tem outro caso que você quer que eu traga aqui, pode comentar que eu futuramente trago também. Esse caso foi um pouco mais curto, eu prefiro assim do que ficar enchendo linguiça, mas é um caso muito interessante, inclusive por conta do rapaz que ajudou a solucionar esse caso. Ele montou toda a árvore genealógica que ele tinha ali para fazer e ele é muito novo, então isso realmente foi de grande ajuda para o caso da Maryse. Inclusive, ele já ajuda em outros casos também, vamos ver como é que vai se suceder. É isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na semana que vem.